Porém, a gente fez um encontro aí semana passada com a Olivia e ela falou da oração e eu falei, putz, né, acho que seria legal todo mundo participar desse momento, né? Acho que Sim, ajuda a com gente a se certeza. conectar como um todo. Então, eu vou conduzir uma oração aqui, tá? Para a gente Tá. iniciar a nossa sessão de hoje. Então, eu pedi para vocês fecharem os olhos, prestarem atenção na respiração. Nesse momento, eu peço a presença, a orientação. Que trovão. É o Deus do trovão, gente. Deixa trovejar. É Thor. Tá limpando, gente, tá limpando. É Vai, Thor, tá limpando. ver. É Thor. Deixa vir. Vamos lá. É aqui em casa, tá? Essa barulheira toda aqui. Tá chovendo, tá caindo muito, espero que não caia a internet, mas vamos lá. Então, nesse momento, eu peço a presença, orientação, proteção dos nossos guias, dos nossos mestres, de todos os seres de luz que nos acompanham, para que toda essa sessão seja conduzida dentro da lei divina, respeitando o bem maior, o livre-arbítrio de todos. Que o divino amor, o divino poder e a divina sabedoria do nosso Criador e da nossa Mãe Divina inundem nossos corpos, nossas mentes, nossos corações, permitindo que a cura se manifeste em cada uma das pessoas aqui presentes nesse dia de hoje, incluindo a Lucila, que não está aqui nesse momento, dentro das necessidades individuais de cada uma. Todo o campo energético desse grupo seja envolto por uma luz azul de proteção durante toda a sessão. Assim é. Gratidão, meninas. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar, porque para variar tem muita coisa para falar, né? Isso é bom, isso é muito bom. Ai, meu Deus. Compartilhando a tela aqui. Estão vendo minha tela? Sim. Ok. Bom, então, em primeiro lugar, deixa eu falar um pouco sobre essa questão da limpeza energética e do reequilíbrio do nosso sistema, né? Tanto aí no nosso grupo quanto no outro grupo, muitas pessoas falaram, né, que estavam sentindo muito cansaço, algumas questões físicas também, dor de cabeça, sintomas de gripe, mal-estar, fraqueza. E aí, né, ninguém para pensar que, não, é por conta do TFT, das coisas que a gente está fazendo. Mas tem muita influência, sim, tudo isso que a gente está fazendo. Tá? O chacoalhão interno é bem grande. Tá muito barulho, gente? Não, tá de boa. Não, tá bom. Né? Tá de boa. Fica tranquila. Então, só para vocês entenderem um pouco, em termos energéticos, né, como que funciona essa questão da limpeza. O nosso sistema, no nosso estado natural, eu gosto dessa imagem da água, da gotinha da água, porque ela é muito representativa da questão das ondas, né? Quando a gente joga uma pedrinha na água, forma essas ondas ao redor da pedrinha. E é exatamente assim que o nosso sistema funciona, né? Aliás, como tudo funciona, tudo são ondas. Então, deixa eu colocar o negocinho vermelho. Então, aqui, nessa parte de cima das ondas da água, seria essa parte do pico, né? O ápice das ondas. E essa parte de baixo seria os vales aqui na onda. Então, quando está tudo normal, quando estamos ali tranquilamente na nossa zona de conforto, estamos dentro desse padrão energético equilibrado, digamos assim, né? Equilibrado não no sentido necessariamente de que está tudo bem, está tudo lindo, maravilhoso, mas dentro das nossas inconstâncias há um equilíbrio, né? E aí o que acontece? Quando a gente passa por um processo de limpeza ou mudança de padrões, a gente tem o que está mostrando aqui na figura, que são duas ondas interferindo, como se essa primeira aqui fosse a nossa onda normal e entrasse uma outra. Estou falando duas, mas na verdade são milhares, tá? Então, é só para ficar mais didático. Mas então imagina que há uma interferência de uma onda que está entrando com uma onda que já está presente dentro de nós, com a frequência que a gente já está vibrando. E aí eu não sei o quanto vocês entendem, né, de mecânica quântica, mas só para vocês, caso vocês não saibam, entenderem um pouco melhor como que isso funciona, quando a gente tem uma onda vibrando numa determinada frequência e a gente
coloca uma outra onda vibrando na mesma frequência, a gente tem o que eles chamam de interferência construtiva, que é um aumento da amplitude da onda. Então, a gente amplia essa onda. E isso serve tanto para coisas positivas quanto coisas negativas. Então, se você está negativo e aí vem alguém do teu lado e começa a botar mais veneno na tua cabeça, isso também vai ampliar, porque vocês estão na mesma frequência. É o que eles chamam de ressonância. É o princípio que o Hélio Couto, né, acho que vocês devem conhecer, o Hélio Couto usa. É o processo de ressonância harmônica. E quando a gente tem uma onda, né, que é o nosso estado original, e a gente coloca uma onda que ela é conflitante, você percebe que os vales e os picos, eles estão conflitando um com o outro. A gente tem o que a gente chama de interferência destrutiva. Então, há uma anulação da informação. Então, o que acontece quando a gente está fazendo esse trabalho, né? Num primeiro momento, a gente teria essa onda 1 aqui. E aí eu estou introduzindo, através do TFT, através dos exercícios, das atividades que a gente tem se proposto a fazer, a gente está introduzindo uma nova onda de informação dentro da gente. E aí acontece uma superposição de ondas. Em determinados momentos, a gente tem uma interferência construtiva, em determinados momentos a gente tem interferências destrutivas, né? Então, todo esse processo, o que ele está fazendo, o que a gente está trabalhando? Ele está ampliando todos os aspectos positivos dentro de nós e está neutralizando os aspectos negativos. Então, assim, tudo isso a gente não tem consciência, não é uma coisa que racionalmente a gente percebe. Mas isso está acontecendo, assim, 24 horas por dia, o tempo todo dentro de vocês. E cada vez que vocês fazem a sequência, né, todos os dias que vocês fazem, isso está amplificando essa potência. Então, o nosso sistema, num primeiro momento, ele fica, assim, totalmente desequilibrado. E aí a gente percebe, deixa eu ver qual que é o próximo slide aqui. Esse slide, legal. Eu com os meus desenhos aqui, tá? Então, vamos voltar lá para a ideia do copo. Vamos pensar que, num primeiro momento, essa é uma questão que a gente está trabalhando, tá? Então, essa é uma questão e ela tem várias camadas. Por quê? Porque, num primeiro momento, ela se manifestou aqui, né, na primeira camada. Só que aconteceu, né, alguma coisa que aconteceu na nossa infância. Aí a gente foi lá e reprimiu. Quando a gente reprimiu, a gente criou como se fosse uma sombra. Como se fosse um escudo, né? Uma proteção, porque a gente reprimiu, e aí é como se a gente tivesse passado o pano em cima. Ficou lá embaixo, aquela sujeira está lá embaixo, mas a gente passou um pano em cima e aí foi acumulando mais sujeira. Aí, em determinado momento, chegou no ponto que a gente explodiu, a gente passou um outro pano e foi acumulando camadas, né? Então, os nossos problemas, a gente acha que, não, meu problema é que eu sou uma pessoa que eu tenho muita raiva. Aí você acha que você trata a raiva e pronto, tudo resolveu, né? Como se fosse uma coisa simples, assim, como se fosse liberou tudo de uma vez. E não é assim que funciona. A gente tem várias camadas, né? A gente vai acumulando camada acima de camada, em cima de tudo aquilo que a gente já foi vivendo, todos os traumas, todas as nossas crises existenciais aí. Num segundo momento, que é o momento que a gente está fazendo trabalho com o TFT, eu estou introduzindo uma nova informação no sistema de vocês. Né? Vocês estão introduzindo uma nova informação. Então, essa informação, através daquele processo de interferência destrutiva, porque é uma informação com uma vibração diferente da vibração que a gente está trabalhando dentro de nós. Dentro de nós é uma vibração que não é positiva, né? É algo negativo que a gente quer lidar, e a gente está introduzindo uma vibração de frequência positiva. Então, tem essa interferência destrutiva e ele consegue penetrar, ele consegue quebrar essa barreira e penetrar no problema. Legal. Chegamos na fase 3, onde vira um pandemônio, porque aí começa a bagunçar tudo, assim. Aqui vocês podem observar que eu não coloquei a fase 3 assim, como se ela tivesse atingido todos os níveis, porque pode ser que você tenha 10 níveis que precisam ser atingidos e com uma sequência você atinja só o primeiro nível. Pode ser que com uma sequência você atinja os 10 níveis. Enfim, não tem como saber. Isso é pessoal, de cada um. Varia de pessoa para pessoa, mesmo porque essas limitações aqui são literalmente as nossas resistências. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse trabalho do TFT que está introduzindo informação positiva dentro de nós, a gente tem as nossas resistências internas que estão do outro lado, uma força contrária tentando expulsar
esse lado positivo, é meio que uma questão de autossobrevivência aqui. Aqui o nosso sistema entende que, por mais que esteja ruim, eu sei que eu estou viva, a minha sobrevivência está garantida. Agora, quando entra uma informação nova, num primeiro momento, o meu sistema tende a recusar, porque fala, opa, peraí, eu não sei se isso vai me matar. Entendeu? É um instinto muito primitivo, é um instinto literalmente dos homens da caverna, que a gente carrega até hoje dentro de nós. Então, qualquer coisa que fuja da nossa rotina, qualquer coisa que fuja do nosso hábito, pode ser uma possível ameaça, pode ser um leão que vem devorar a gente. Então, sempre tem essa nossa resistência interna de lidar com isso. Fora, obviamente, a resistência de querer proteger para que a gente não entre em contato com essa camada mais profunda, que é a mais dolorosa de todas. Tá? Então, o que acontece é exatamente isso. A gente está trabalhando aqui com, eu não sei em quantos níveis que o TFT vai atingir em cada uma de vocês, e isso também varia de questão para questão, mas começa a ter um redemoinho de informações aqui dentro. E nesse momento que literalmente a gente tem esses picos, a gente tem altos e baixos. Então, algumas pessoas podem perceber que, olha, estava indo super bem, comecei a primeira sessão, eu percebi já melhoras na minha vida, de repente, do nada, parece que tudo se inverteu, né? E aí, eu estava até entrando um dinheiro ali, e de repente, parece que todas as ideias que estavam vindo começaram a dar errado, enfim. E é normal que isso aconteça, porque literalmente a gente está transitando por esse vale, por esse sobe e desce. Tá? Então, está tendo uma reverberação muito grande internamente. E essa movimentação energética ela é inconsciente, então a gente não se dá conta do que está acontecendo, mas a gente vê através dos resultados que a gente manifesta na nossa vida. Se a gente está percebendo que está tendo muito conflito de informação, um dia parece que está tudo lindo, maravilhoso, outro dia parece que a casa caiu. Isso é um ótimo sinal, significa que de fato as ondas estão conseguindo penetrar dentro do sistema de vocês. Tá? Então não se assustem, não achem que mas estava indo tudo bem, aí agora piorou, então eu voltei, regredi. Não, você não regrediu. Tá? Faz parte do processo. E numa fase 4, a gente tem aqui então um reequilíbrio pós-tratamento que, nesse caso aqui, a gente pode observar que essa camada inicial ela já não está mais presente. Que foi quando, de fato, essa onda conseguiu atingir um novo reequilíbrio do sistema, atingiu um novo reequilíbrio, e, pelo menos nesse caso aqui, a primeira camada já foi eliminada. Legal. E aí você, tem outras camadas para serem eliminadas. Só que, nesse momento, pode ser que outras questões na sua vida tenham camadas maiores do que essas para serem tratadas. Então, nesse primeiro momento, você deixa de lado isso daqui, porque isso não está te incomodando mais. Não significa que você necessariamente resolveu para sempre as questões da sua vida. Significa que naquele momento talvez outras questões estejam piores, que você precisa focar a atenção naquele momento. Mas continua lá, e em algum momento você vai ter que lidar com isso de novo, mas já num outro grau. Primeiro que você já vai estar com o seu nível de consciência mais elevado, num nível mais elevado, e segundo que já é uma camada, o problema com uma camada menos. Né? Então, por mais que ele esteja mais próximo do cerne da questão, que é a ferida mais profunda, por outro lado, você já tem um desenvolvimento da sua consciência mais elevado a ponto de suportar isso. Tá? Então, literalmente, a gente precisa passar por esse processo, porque se a gente, logo de cara, chegar e eliminar e ir direto para a camada inferior, muitas pessoas não têm maturidade emocional para lidar com o que vai ser aflorado. Isso precisa ser desenvolvido aos poucos, por isso que a gente precisa de um tempo. E aí eu fiz essa pergunta no grupo, para vocês, como vocês estão se sentindo, por quê? Porque eu percebi que quando a gente fez as 4 sessões com o grupo lá do Mente Próspera, muita gente teve muitos sintomas e teve pessoas que eu tive que atender assim meio que na urgência, porque a pessoa começou a entrar num processo de pânico e tal, e enfim, é o tipo de coisa que quando a gente faz uma consulta individualizada, ou assim como eu estou fazendo com vocês, que é um grupo pequeno, tal, a gente consegue ter um controle maior, mas lá não tinha, né? Então, eu percebi que mexeu muito. E quando a gente trabalha em grupo, não estou falando aqui de 2 ondas, estou falando de 200 ondas, porque está todo mundo, nós como um grupo, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, por mais que individualmente eu tenha o meu foco individual e a Olivia tem a dela, a Marluz tem a dela, mas de um modo geral, o nosso foco é a prosperidade. Então, essa onda ela se amplifica, porque são várias ondas.
E isso, então, ajuda a intensificar o processo. Então, é importante que vocês entendam isso, porque de tempos em tempos a gente vai precisar fazer algum trabalho aí de reequilíbrio para que vocês não se sabotem, porque a tendência é, se a gente não reequilibrar nesse momento, vocês podem falar, mas isso está me cansando muito, isso está mexendo muito comigo e parece que está piorando, então eu quero saber, vou parar. E aí você para no meio do caminho, não adianta nada, né? Então, a gente precisa se reequilibrar de tempos em tempos, para que a gente tenha força e ânimo para a gente conseguir ter fôlego para continuar com esse processo. Faz sentido isso para vocês? Faz sim, bastante sentido, porque você lembra que eu tive, nos 30 dias, eu chorava igual eu chorava quando minha mãe me xingava, lá anos atrás, né? Então eu tive o mesmo quadro. E agora, outro dia, eu estava, meu pai, quando você perguntou, eu falei, estava na hora dela perguntar, porque foi para mim. Eu acordo cansada, eu acordo não muito cedo e cansada, parece que eu afundei na cama outro dia. Afundei e eu acho que eu dormi dentro do colchão. Tá, legal. Então a gente vai fazer hoje, né, como eu tinha falado para vocês, a gente vai deixar a parte dos pais para começar a semana que vem, mesmo porque acredito que vai ser algo bem pesado, porque aí envolve consciência, né? Até então a gente trabalha aspectos inconscientes, então internamente tinha essa reverberação toda, mas pelo menos conscientemente a gente não estava lá gastando energia pensando nisso. Agora que a gente vai começar a lidar com questões da nossa vida atual, aí o bicho vai pegar um pouco mais, porque você vai ter que lembrar mesmo, né, de algumas coisas. Então, isso se torna um pouco mais pesado. Então, é bom a gente fazer esse reequilíbrio antes, pra gente começar a semana que vem com mais força. Isso já estava previsto, tá? Eu só não tinha ideia exatamente de em que momento que eu iria inserir esses reequilíbrios, mas eu já previa ter algumas sessões que a gente fosse fazer isso mesmo. E... Você sabe, né, o que acontece, né? O quê? Já está ciente, né, do que acontece. Né? Minha filha, tem coisas que você, num primeiro momento, você fala, nossa, mas peraí, tá faltando aqui, tá tão vazio, aqui tem um espaço vazio, o que eu vou preencher, né? E aí, de repente, na hora certa, preenche. Pá, é uma coisa, assim, impressionante, que o universo, né, conspira. Incrível. Bom, então aqui agora eu quero falar para vocês um pouco sobre essa mudança energética que acontece dentro da gente por meio das nossas ações. Aqui somos nós, vamos supor que estamos aqui, esse cinza aqui é o nosso campo energético num determinado momento, né? Então a gente está vibrando nessa frequência num determinado momento. E aí, novamente, a gente tem um campo das escolhas disponíveis, né? Que é o que a gente falou na sessão passada. Então, vamos supor que aqui, dentro da mesma vibração energética, eu tenho essas 3 opções, né, nesse primeiro momento. Só que eu preciso agir, né? Então, a partir do momento que eu faço uma escolha, eu tenho que escolher uma, eu vou para o campo da ação. Então, dessas 3 opções aqui, eu escolhi essa daqui. E aí, é nesse momento, quando eu entro no campo da ação, que eu tenho a possibilidade de entrar em um novo estado vibracional. Tá? Então, enquanto eu estou só pensando e matutando o que eu vou fazer e tal, as opções que eu tenho, eu continuo vibrando no mesmo estado. A partir do momento que eu entro, que eu ajo, eu consigo mudar, ou não, né? Depende do que eu vou fazer, o meu estado vibracional. E aí a gente entra, então, no campo da consequência. E aí a gente tem, então, aquelas 3 possibilidades que a gente viu na semana passada. Essa primeira aqui, por exemplo, me levaria a um estado de vibração mais próximo da minha fonte. Essa aqui me levaria a um estado de neutralidade, de manter na zona de conforto. E Tá ruim só para mim ou tá para todo mundo? Ou é a minha internet ou que tá dando uma interferência, assim, uns estralos? É só comigo, gente? Para mim tá normal. Para mim tá bom. Para mim também. Então é o meu. Tá. E num terceiro momento, a gente tem aqui essa escolha que nos leva a um afastamento da nossa fonte. Aí que entra, né? A gente não sabe. Enquanto a gente está aqui, tem essa barreira aqui que nos impede de ver, né, quais são as possibilidades que vão nos levar à próxima fonte. Mas, enfim, vamos supor que nessa situação eu escolhi essa opção aqui. Vocês estão vendo o vermelhinho, né? Sim. Tá, legal. Então, essa opção, graças a Deus, me levou a um campo de consequência onde eu me torno mais próximo, onde eu chego mais próximo da fonte. E aí, a partir desse momento, eu tenho um campo com novas escolhas disponíveis, baseadas na minha nova vibração.
Então agora eu não estou mais vibrando nessa cor cinza, eu estou vibrando na cor verde. Porque eu mudei o meu estado vibracional através da ação que eu tomei. Novamente, isso só foi possível porque eu tomei essa ação. E aí, dentro desse campo de novas escolhas, a gente volta para esse mesmo padrão aqui. A gente tem 3 novas escolhas e cada uma dessas escolhas tem outras 3 possibilidades. Então, enfim, a gente não sabe exatamente para onde que a gente vai, mas é só para vocês entenderem que existe esse processo e que é importante que haja uma ação para que a gente consiga mudar o nosso estado vibracional. Isso é o que acontece quando a gente tem essa mudança energética por meio da nossa ação. Porém, existe também uma mudança energética que ocorre por meio da limpeza energética em si, que é o TFT e essas terapias que a gente faz. E aí o processo é um pouco diferente. Como que acontece? A gente tem no primeiro momento nosso estado inicial, que não muda. E no segundo momento é após a limpeza, onde a gente está. A gente permanece ainda com a vibração do nosso estado inicial, porém é como se a gente fosse pagando com uma borracha. Então, internamente, a nossa vibração seria toda verde, digamos assim, né? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, que seria a vibração que nos remete à nossa fonte. Então, internamente, somos todos verdes e estamos cobertos por esse cinza. E aí, quando a gente faz a limpeza, a gente possibilita que um pouco desse cinza seja apagado e um pouco do verde se manifeste em nós, vibre dentro de nós. Então, isso faz com que o meu campo de escolhas aumente. Então, eu não tenho mais só essas possibilidades aqui que eu teria se eu não tivesse feito a limpeza. Eu tenho essa também, porque eu também estou vibrando nessas cores, né, na cor dessas possibilidades. Então, o trabalho da limpeza, ele abre o nosso campo, ele abre a nossa consciência. A expansão de consciência é literalmente isso. Quando você expande a consciência, você expande as suas escolhas. Então, antes você só tinha essas 3 opções, agora você tem essas opções também. E, novamente, vai de você escolher qual você quer. Você pode agir dentro do seu padrão inicial, como você pode agir dentro daquilo que a sua expansão de consciência te permitiu ver. Mas, novamente, você precisa fazer a ação para mudar a vibração. Mudar efetivamente a vibração. Aqui você só está no campo das escolhas. Mas a consequência em si, você só vai obter a partir do momento que você escolher uma dessas opções. Tá? Essa escolha é racional? É uma escolha consciente, vamos dizer assim? Em tese, né? Na verdade, nenhuma escolha é 100% consciente, né? Porque sempre tem um aspecto inconsciente nosso envolvido nas escolhas, que, aliás, é o que mais predomina, né? Então, a consciência que você tem você sabe que você tem aquelas possibilidades, agora você não sabe o que está por trás daquelas possibilidades, que caminho que vão te... Exatamente. Mas é uma coisa que eu consigo perceber, desculpa, eu consigo perceber que existem essas novas energias, vamos dizer. Sim, quando você faz um trabalho de limpeza energética, pelo menos assim, um trabalho bem feito de limpeza energética, ele te proporciona a possibilidade de você enxergar outras opções que você não conseguia enxergar no primeiro momento. Por quê? Porque toda limpeza energética envolve quebra de paradigma. Quebrou o paradigma, expande, aumenta. Quebrou o paradigma, liberou aquele muro que está na tua frente, você começa a ver mais opções. Então, aquela pessoa, por exemplo, que acreditava que não casou pro resto da vida. Você não pode, vai morrer com aquela pessoa. O cara pode bater em você, pode fazer o que for, você vai morrer com aquela pessoa. Se você está nesse paradigma e você faz um trabalho energético, enfim, qualquer tipo de trabalho que expanda a sua consciência e você passa a perceber que aquilo não é necessariamente a sua única opção, você aumenta o seu campo de possibilidades. Opa, então peraí. Então agora eu passei de uma opção onde eu era obrigada a conviver com ele, para uma possibilidade de me separar dele. Né? Então, aumenta a sua gama aí de possibilidades, de escolhas. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, Kátia. Outro dia você falou uma coisa bem interessante, né? Eu não comentei na hora. Você falou, a gente costuma dizer assim, se você fizer sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Se você fizer coisas diferentes, você vai ter resultados diferentes. Aí você falou, nem sempre. Aí eu queria que você repetisse isso, eu achei bem interessante, porque foi a primeira vez que eu ouvi, né? Então, é bem legal isso. Eu também, a primeira vez que eu vi, eu entendi. Eu até entendi, mas eu queria, assim, sabe, eu gosto de ir mais fundo na coisa, assim, né?
Porque eu também ficava muito encucada, se você não fizer coisa diferente, você não vai obter resultado diferente. Eu já estava assim, é difícil você mudar, sei lá, a mudança para mim era complicada. Mas aí quando a Kátia falou, a hora que a gente tem uma certa resistência, de repente você faz uma limpeza, então você pode obter novos resultados com fazendo a mesma coisa, mas partindo da limpeza. Eu não sei se vocês viram, tem um videozinho que tá rolando na internet agora, se não viram eu vou até mandar, uma menininha, sei lá, deve ter seus 3 anos, e ela tenta pular em cima de uma cadeira. Eu vi. Vocês viram? Ela tenta 30 vezes, e toda vez que ela pula, ela cai, ela pula, ela cai, ela pula, ela cai. Aí ela vai, o pai dela vai, dá um beijo nela, sei lá, acolhe ela, depois disso ela vai e pula e consegue. Então, assim, é realmente isso. Depois eu mando pra vocês. Aí, depois de 30 vezes, o pai dela vai, acolhe ela, tal, abraça, dá um beijinho nela, e ela tenta de novo e consegue. Então, assim, você olhando, ela tá fazendo literalmente a mesma coisa. Ela tentou pular da mesma forma que ela tentou pular das outras vezes. Ela não, sei lá, ela não pegou mais distância e veio de mais longe, ela não usou nenhum tipo de ferramenta para conseguir pular. Ela simplesmente conseguiu uma coisa interna dentro dela que possibilitou que ela conseguisse dar aquele pulo e dessa vez que fosse bem sucedido. Interessante que eu achei que, assim, no meu modo de olhar, era impossível ela conseguir, pelo ângulo que ela estava. Como é que ela vai conseguir? Sei lá, ela tinha que tomar distância. Ela não tomou distância, ela ficou no mesmo lugar e conseguiu. Exatamente. Então, isso é um exemplo clássico de que nem sempre o fato da gente fazer as mesmas coisas vai fazer com que a gente tenha os mesmos resultados, né? É óbvio que, se a gente parar de pensar a fundo, na verdade, quando a gente muda internamente, a gente não está fazendo a mesma coisa, né? Porque a gente está emanando uma frequência diferente. Então, assim, visualmente, a impressão que dá é que a gente está fazendo a mesma coisa, mas no fundo a gente não está fazendo a mesma coisa. Porque a nossa intenção é outra, a nossa vibração é outra, tá? Então, isso sim pode possibilitar que a gente consiga atingir outros resultados. Então, na verdade, a frase está incompleta. Ela não é em verdade. Ela não é de toda errada, exatamente. Se você analisar mais profundamente, ela faz sentido se a gente incluir que, né, que nós, quando mudamos, apesar das escolhas parecerem as mesmas, na verdade, as escolhas se tornam diferentes também. É porque a mudança não foi externa, foi interna. Exatamente. E esse vídeo é fantástico. Eu vou mandar para vocês, vou achar e mandar para vocês, porque quem viu vai entender. Desde que... Não, eu entendi. Desde que você falou aquilo que eu fiquei com isso na cabeça, eu preciso pensar mais a respeito disso. Porque, assim, para mim era lógico aquilo, mas, na verdade, existe sempre uma mudança, assim. A única coisa constante no universo é a mudança, né? Então, você não consegue fazer sempre a mesma coisa. Exatamente. É aquela coisa que falam também do rio, né? Um rio nunca passa 2 vezes pelo mesmo lugar, porque ele sempre está diferente quando ele passa, né? E nem a gente põe o pé na mesma água. Exatamente. A gente, a cada segundo a gente está mudando, mesmo porque esse estado energético aqui nosso, ele está em ebulição 24 horas por dia. Ele nunca está igual, Ele não para. Se a gente vê elétrons, a movimentação dentro de um átomo, o átomo está sempre em constante movimento. Nós estamos em constante movimento, a gente não percebe, mas a gente está. Mas considerando isso, então, até o mesmo padrão constante não é constante, né? Não, exatamente. Por isso que fazer as mesmas coisas podem te ocasionar resultados diferentes, porque, na verdade, não é a mesma coisa. O que eu acho que eles querem dizer, quem inventou essa frase, é que, assim, é o lugar comum, é a zona de conforto, é você... Embora, assim, realmente nem assim faz sentido, viu? Porque... Agora não faz mais, né? Agora não faz mais. Eu vou ter que rever esse negócio. Você deu um nó na minha cabeça. É engraçado quando a gente abre, assim, quando a gente expõe a nossa consciência, as coisas que a gente acreditava, fala, nossa, mas não faz nem sentido isso. Mas isso são coisas que as pessoas do autodesenvolvimento falam. Sim, mas é porque alguns jargões, eles se popularizam, né? E a gente acaba repetindo sem parar para pensar. Eu acho isso fantástico, porque cada vez que eu vejo alguma coisa no Facebook, no Instagram, que eu olho, eu leio e falo... Sabe quando tem coisas que eu olho assim e falo, nossa, eu sempre acreditei nisso, mas agora tá estranho isso. Aí você começa a observar e fala, nossa, mas não faz sentido mais isso. É engraçado, né? E é uma coisa que ninguém foi lá e, Kátia, vê...
olha lá, tá diferente, não é bem isso, eu sempre acredito nisso, tá diferente. É uma coisa que é interna mesmo, você parece que dá um clique, assim, tem determinados momentos que te dá um clique, que você começa a perceber as coisas diferentes, né? Sim. Não necessariamente com alguém te falando. Não, mas expansão, é o que você falou mesmo, você tirou aquela parede do paradigma da frente, é outra visão. Deus, exatamente. Como, né? É a visão lá da varanda externa do Cruzeiro da Tereza, meu. Kátia, o que eu acho assim, que as pessoas ficam tentando colocar minhoca, criar, tudo bem, é positivo, é bem verdade, mas o que eu acho mesmo que deve existir mesmo é a mudança interna. Exatamente. Que comigo aconteceu. A única mudança possível é a interna. É a interna. Porque não é possível você mudar externamente se internamente está igual, porque aí você simplesmente vai fazer ações diferentes, mas emanando a mesma vibração. Então, é como se você estivesse fazendo a mesma coisa. É o dar o soco, né? Murro em ponta de faca. Então, a única mudança de verdade é a interna. Que é só essa que possibilita mudanças reais na sua vida, né? Manifestações diferentes na sua vida. Bom, então vamos continuar aqui. Falar sobre um aspecto que eu comentei, cheguei a comentar, acho que no terceiro vídeo lá das nossas 4 semanas no grupo, mas que eu quero me aprofundar porque é muito importante, que é a responsabilidade. Então, enfim, né? Nós somos 100% responsáveis pelas nossas vidas. Isso inclui todos os nossos corpos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas escolhas, as nossas realidades, tudo aquilo que a gente manifesta, nosso campo energético. A lei do karma, que é a mesma coisa que a lei da atração, que é a mesma coisa da lei da causa e do efeito, diz, né, que você atrai aquilo que você vibra, seja isso algo positivo ou algo negativo. Logo, tudo que retorna a mim é consequência de algo que eu, em posse do meu livre-arbítrio, emanei. Ou seja, eu sou responsável por todas as consequências dos meus atos. Eu sei que a gente está num grupo que, assim, né, conscientemente a gente sabe que faz todo sentido do mundo, né? Eu acho que talvez não tenha ninguém aqui que discorde disso, mas eu quero aprofundar nessa questão, porque eu acho que a gente vê muito superficialmente o que significa responsabilidade. E eu quero que a gente tenha mais entendimento do que isso significa, para que a gente possa enxergar a responsabilidade diferente do nosso dia a dia. Uau, adoro isso. É meu tema preferido. Né? É meu tema preferido. Adoro, vou aprender mais ainda. Vamos lá, gente. Qual que é a consequência da responsabilidade? Alguém sabe dizer? A consequência? Seu tema preferido, vai. O que é? É criar a vida do jeito que você quer. Legal, muito bom. Mais alguém tem alguma coisa para dizer? Legal. Então, no final das contas, traduzindo, né, falando em outras palavras o que a Olivia disse, é o poder. Sim, é o seu poder pessoal. É o poder de você fazer o que você quer. A partir do momento que você tem a responsabilidade, é como se fosse, né, a responsabilidade é a causa e o poder é a consequência. Perfeito. Eu até escrevo isso. Quanto mais responsabilidade nós temos, que é a causa, mais poder a gente emana, que é a consequência. Da mesma forma, quanto mais irresponsáveis nós somos, mais desempoderados ficamos, menos poder temos sobre a nossa própria vida. Né? Novamente, a lei da causa e efeito. Pior, né? Você delega poder para os outros ainda, diz que a sua vida tá ruim por causa dos outros ainda. É pior ainda. Exatamente. E aí depois você reclama que tá desempoderada. Poxa, né? Você ficou beijada com a pessoa, né, caramba? As pessoas vêm para mim e falam assim, porque fulano não me respeita, fulano não me valoriza. E você? Exatamente, né? Enfim, uma coisa importante, né? Enquanto criança, parte dessa responsabilidade é transferida aos pais ou aos responsáveis. E é por isso que as crianças têm poderes limitados. Então, se a gente imaginar um bebê ele é totalmente dependente de alguém, seja dos pais, ou de alguém que cuide, enfim. Por outro lado, ele também não pode fazer o que ele quer, não pode simplesmente, eu acabei de nascer, quero tomar um sorvete. Não rola. O poder de manifestação dele é muito pequeno, ele não tem muito o que fazer. Né? Ele simplesmente obedece ao que os demais. Mas ele tem poder na mão. De irritar, né, os adultos. Nossa!
Nossa senhora, a hora que começa a chorar, o poder dele é infinito. Eu sei bem o que é isso. Acho que aqui, muitas aqui, eu não sei quem aqui que não tem filho. Tem alguém que não tem filho aqui? Eu não tenho, mas eu conheço. Você não tem, Carmelita não tem? Eu não vi todo mundo. A Tereza também não tem, né, Tereza? Eu tenho, sim. Você tem? Tem, meu filho vai fazer 37 anos. Legal. Eita. Então, enfim, né? Enfim, você não precisa ser mãe para saber, né? Mas a gente sabe Exatamente. que como que é, porque todo mundo já conviveu com criança. Então, só voltando a um outro aspecto aqui da questão da criança, né? É interessante a gente... Ah, não, eu vou falar isso mais para frente. Depois eu falo, senão vai ficar duplicidade de informação. Então, quando a gente se torna adulto, a gente se torna 100% responsável por nós mesmos. Mesmo se a gente não nos acha capaz o suficiente para isso, ou se outras pessoas, especialmente nossos pais, não nos achem capazes para isso. Então, nós, como adultos, somos 100% responsáveis por nós mesmos. Então, da mesma forma, a gente tem que reconhecer que todos os demais adultos também são 100% responsáveis por si mesmos, quando em posse de suas faculdades físicas e mentais íntegras. É óbvio que a gente está falando, às vezes, numa situação em que a gente tem um pai que é idoso e que ele é totalmente dependente de você, enfim, uma pessoa que está numa situação de coma, que ela depende de outras pessoas, que ela não tem nenhum poder sobre a própria vida, ela está lá em coma, né? Naquele momento ela não consegue se responsabilizar, muitas vezes nem pelos próprios movimentos internos do corpo, ela precisa de equipamentos que ajudem o coração a bater, a respirar, enfim, né? Mas, de um modo geral, a maior parte dos adultos são 100% responsáveis por si mesmos, né? E aí a pergunta é, com que idade que a gente se torna adulto? O que vocês acham? Aí é ruim, hein? Na idade que você se torna 100% responsável por si mesmo. Tem gente que não se torna nunca responsável por si mesmo. Pode ser aos 15, como pode ser aos 40. Infelizmente, tem gente que é. Então, essa Ana é ótima. Tem gente que não é adulto ainda. E tem gente que com 90 anos, né, ainda é criança. Não é adulto, é verdade. Tá bom, então a gente se torna adulto quando a gente entende que a responsabilidade é nossa. Quando a gente assume a responsabilidade. Quando você acha que a gente... Então, vou mudar essa pergunta. Quando que você acha que a gente tem condição e capacidade para ser responsável por nós mesmos? Ah, bom, isso aí complicou, porque eu ia dizer que eu me tornei adulta com 55 anos, que foi quando eu soube da autorresponsabilidade, eu não sabia. Ok, mas a partir de que idade você tem capacidade? Capacidade. Capacidade. Eu tive aos 12 anos. Tá. Seria 18? De um modo geral, a gente acaba estabelecendo 18, 21 anos, que é até a lei que a gente tem a questão da maioridade, né? Que a gente passa a, literalmente, perante a lei, ser responsável pelos nossos próprios atos. Então, o que significa se tornar adulto? O que vocês acham que significa se tornar adulto? Segurar as rédeas da própria vida, ser responsável. Responder pelas consequências, né? Ser responsável pelas atitudes. Responsabilidade, legal. Literalmente, basicamente significa a gente ter direitos e deveres, né? Então, os nossos deveres são as nossas responsabilidades, os direitos é o poder que a gente ganha por conta dos deveres que a gente exerce, né? Legal. Responsabilidade para isso. Então, um adulto só conquista o direito de ter as coisas, né, de ter poder, à medida em que ele executa os seus deveres, a sua responsabilidade. Você executa um trabalho, né? Você tem a sua responsabilidade e você é pago por isso. Então, você tem poder. Da mesma forma que você assalta um banco, ou seja, você age de forma irresponsável, e aí você é preso por isso, ou seja, você perde o seu poder, né? Então, a regra da sociedade, ela funciona muito assim, né? Então, a partir do momento que a gente tem responsabilidade, a gente pode muitas coisas. A partir do momento que a gente se torna responsável, a gente não pode. Então, quando a gente tem... falando, né, voltando para a questão das crianças, conforme a criança vai crescendo, a gente vai delegando algumas responsabilidades dela, e a partir do momento em que ela não consegue atender aquela responsabilidade, ela perde o poder de alguma coisa. Então, às vezes ela deveria cumprir uma determinada atividade, ela não cumpre, e aí o que você faz? Então você vai ficar uma semana sem ver televisão. Então ela perdeu o poder, o direito de ver televisão. E é assim que a gente vai equilibrando isso, e é assim que funciona. É assim que a gente vai se equilibrando na nossa vida.
E aí onde que entra o papel dos pais nisso tudo, né? É literalmente nessa responsabilidade que os pais têm de introduzir essas responsabilidades gradativamente na vida dos filhos, de acordo com a sua idade, para que pouco a pouco eles possam ter poder sobre as próprias vidas. Então, observem, é responsabilidade dos pais. Então, não adianta querer que a criança entenda por si só determinadas questões, porque a responsabilidade de passar o bastão é sua, né? Você como pai. Né? A responsabilidade de passar o bastão é sua. E, obviamente, você está num nível de consciência e maturidade, tanto emocional quanto mental, que você tem condição de avaliar em que momento que é mais propício você ir introduzindo responsabilidades na vida da criança. E é importante eu falar isso porque, assim, nosso processo de aprendizado, todo mundo sabe, né? Primeiro a gente tenta, aí a gente erra, né? Porque dificilmente a gente acerta logo de cara. E geralmente quando a gente acerta logo de cara é meio que sorte, porque depois a gente erra de novo, né? Então é difícil a gente acertar de primeiro e manter, né? No acerto. Sorte de principiante. Exatamente. Então, aí o que acontece? A gente errou, faz uma nova tentativa. E aí, a partir dessa nova tentativa, esse ciclo pode, né, ser 1, 2, 3, 4, 30 vezes. Mas, em determinado momento, com uma nova tentativa, a gente desenvolve a habilidade de realizar aquilo que a gente está tentando fazer, que é o nosso processo de aprendizagem. É a partir desse momento que a gente tem o nosso acerto. Então, o processo do aprendizado, né, do nosso desenvolvimento, ele passa por essas etapas. E aí o que acontece? Quando a gente não permite que os nossos filhos passem por esse processo, seja por medo, por insegurança, por falta de confiança na capacidade deles, a gente tira deles a capacidade deles serem responsáveis pelas próprias vidas. E aí a gente cria adultos que são extremamente dependentes em todos os níveis, emocional, financeiro, psicológico, físico, mental, enfim. E a questão aqui, quando eu falo em criar adultos dependentes, não necessariamente eles vão ser dependentes só de você. Eles se tornam dependentes de outras pessoas, porque eles não se sentem capazes de cuidar da própria vida. Eles, por não terem a responsabilidade, eles não conseguem entender que eles têm esse poder. Eles não conseguem se empoderar dos próprios atos. E aí, por a gente ter muitas questões mal resolvidas dentro de nós, a gente tende a manter essa dependência dos nossos filhos conosco de forma deliberada por um espaço de tempo maior do que deveria, né? Então, muitas questões levam a isso, né? Então, medo de perder o filho, medo das escolhas que ele possa tomar, o medo de ser abandonada, medo dele não saber lidar sozinho com uma decisão, o medo de que ele seja mal influenciado, que ele sofra. Né? Então, todos esses são medos que são nossos, mas estão interferindo diretamente na nossa capacidade de transferir a responsabilidade para os nossos filhos e dos nossos filhos assumirem o poder da vida deles. Eu estou colocando isso, né, falando dos filhos, mas eu quero que vocês entendam essa ideia, também se colocando na posição de que vocês foram filhos, que vocês são filhas, que também tiveram pais, que também provavelmente passaram por tudo isso, tá? Então, quem aqui é mãe vai entender isso tanto do aspecto, né, eu como mãe vendo do meu filho, como do aspecto de eu como filha vendo como os meus pais agiram comigo, tá? Então, assim, a teoria é linda, maravilhosa, mas na prática a gente sabe que tem muitas coisas que fazem com que a gente acabe aumentando essa dependência dos nossos filhos em relação a gente por mais tempo do que deveria. Manuel? Bom, alguém ia falar alguma coisa? Eu vou falar uma coisinha. Claro. Quando eu falo, né, que eu me tornei autorresponsável com 55, mas meu filho está com 33, ele fez agora esse ano. Mas com 19 anos, eu chamei aquela mesa redonda, né, para a gente lavar a roupa suja, né, da família. Uhum. E ele falou uma coisa assim que, né, claro que eu nunca mais vou esquecer em nenhuma encarnação que eu tiver, né? Ele disse assim, mãe, ele tinha meio complexo de Édipo, né? O meu filho mais velho era, tipo, apaixonado por mim, né? E aí ele disse assim, mãe, você sabe que eu sempre te admirei muito, né? Mas eu nunca te disse por quê.
E hoje eu quero dizer, eu lembro até das palavras dele. Ele falou, porque você ensinou a gente a ser responsável por nós mesmos. Ai, que lindo. Principalmente pelo que a gente faz de bom. Legal. Porque a gente costuma responsabilizar quando faz coisa ruim, né? Então a gente castiga quando faz coisa ruim. Então a gente reforça o negativo no comportamento das crianças, né? Porque é a maneira como a gente dá atenção. Sendo que o positivo, tipo, não fez mais do que obrigação, né? Acaba Exatamente, é verdade. Que legal. E é verdade isso, né? Infelizmente a gente acaba... enfim, todos somos humanos, todos nós erramos como pais, né? Isso existe. Mas a partir do momento que a gente vai tomando consciência de como a gente lida com os nossos filhos e também com as demais pessoas, a gente vai tendo, a gente vai mudando nosso comportamento, né? Intuitivamente. É uma coisa bem interessante. Uhum. Eu gostaria de... Posso compartilhar Claro. Fazer uma colocação? É uma coisa assim bem pessoal, mas a gente está num grupo de confiança, né? Com certeza. Respondendo as perguntas do questionário que você deu, eu achei muito interessante, porque eu tinha uma visão da minha infância com relação aos meus pais, porque meu pai tinha lá o dinheiro dele, passava para minha mãe, sempre brigando, porque achava que minha mãe tinha que economizar, não sei o quê. E ele sempre querendo que a gente estudasse para nunca depender de marido nenhum, para ser independente, enfim. E eu tinha uma visão muito negativa de tudo isso, principalmente em relação à minha infância. Respondendo o questionário, eu mudei completamente essa minha visão. Assim, foi uma coisa muito interessante. Eu entrei em estado de gratidão, gratidão, gratidão. Assim, foi muito legal. Foi isso, foi ontem. E aí eu vi o quanto que, na verdade, eu fui protegida e estou me inserindo muito nisso tudo que você está colocando, nessa questão de eu sei que eu me tornei adulta, com 18 anos eu já fui trabalhar, mas a sensação que eu tenho que eu desenvolvi bastante o meu racional, mas o meu emocional ainda ficou muito lá na infância, porque eu acho que eu fui meio mimada, na verdade, sabe? Então, assim, cria essa insegurança, acho que é a raiz dessa minha insegurança, a raiz do meu sentimento de incompetência, de estar sempre precisando do apoio dos outros, isso tudo me clareou muito, foi muito interessante. Eu não sei se vocês chegaram a fazer, né, se as demais fizeram o questionário, mas a ideia do questionário é literalmente provocar essa consciência dentro de vocês, porque muitas coisas lá provavelmente você nunca nem tinha parado para pensar, né? E você se força a pensar e fala, não, peraí. Esse questionário é aquele que eu não recebi? Não, esse questionário é o da semana passada, o que estava na tarefa da semana passada. Que eu não fiz. Mas enfim, eu até tinha liberado vocês, porque como a gente não vai trabalhar a questão da infância hoje, né? Apesar de já estarmos trabalhando, mas enfim, vai ficar para a semana que vem, então tem tempo de responder. Mas para quem não respondeu... Mas é que eu me encaixei tanto nisso tudo que você está colocando, por isso que eu fiz. Não, claro, foi ótimo você ter compartilhado. E é até legal, porque para quem não fez ainda, façam, é uma motivação maior aí. Com certeza. É algo que vai fazer vocês se questionarem bastante. Ele está bem completo, esse questionário. Obrigada, Conceição. Bom, então voltando aqui para a questão da nossa responsabilidade, então a gente tem a nossa responsabilidade adquirida, né? Que a gente vai adquirindo de acordo com as nossas escolhas e as nossas ações. E a cada degrau que a gente sobe, isso implica num ganho de capacidade em vários níveis. Tanto físico, mental, emocional, espiritual, energético, né? A cada degrau que a gente sobe, a gente tem um ganho. E aí que entra o nosso desenvolvimento como ser humano. E o que a gente tem como resposta? A gente tem um aumento de poder e resultados consistentes, né? Porque está tudo muito bem sedimentado. Por outro lado, quando a gente tem uma responsabilidade emprestada, a gente sobe o degrau não por capacidade própria, sim porque alguém está empurrando a gente, né? E aí o que acontece? Quando a gente atinge um degrau superior sem ser por mérito próprio, a gente tem dificuldade de se manter sozinho lá. Por quê? Porque a gente não conseguiu desenvolver
essa capacidade, tanto física, emocional, mental, enfim, em todos os níveis, para que a gente consiga se sustentar num degrau maior. É como se a gente pegasse a carona energética de alguém, e aí depois a pessoa vai embora, leva a carona energética junto, e a gente fala, opa, peraí, agora, né? E você cai. Porque, literalmente, o seu chão sai. Né? Então, quando a gente tem pessoas que empurram a gente tem essa ilusão de um aumento de poder, porque, na verdade, o poder não aumentou, a gente só conseguiu chegar onde a gente chegou porque outra pessoa nos carregou até lá, né? Mas, eventualmente, ela vai sair, você vai ter que se manter lá sozinho. E você costuma ter resultados provisórios, que é aquela montanha-russa. Então, é aquela coisa que você tem conquistas, aí você cai. Aí você conquista novamente, aí você cai. Aí você conquista novamente, aí você cai. Porque você tem dificuldade de se manter naquele patamar, porque não é o patamar onde você está energeticamente vibrando. A sua vibração interna não está compatível com aquele patamar. A sua vibração energética está compatível com um patamar inferior. Então, você não consegue, você tem muita dificuldade, não que seja impossível. É óbvio que você sempre tem a capacidade de desenvolver isso, né? Mas se torna muito mais difícil. Então, qualquer tipo de transferência de responsabilidade implica numa diminuição do poder, comprometendo a nossa capacidade de manifestação e da outra pessoa envolvida também. Por quê? Porque a gente está falando aqui de um emaranhamento energético. Vou falar isso daqui a pouquinho com vocês. E essa transferência de responsabilidade, ela pode ser tanto da gente para outras pessoas, quanto de outras pessoas para nós. Exemplos, né? Filhos adultos extremamente dependentes dos pais, né? Financeiramente, emocionalmente, por acomodação, não importa. Às vezes a gente tem aquele cara que, né? Costuma acontecer mais com filho homem, né? Sei lá, acho que mulher costuma ser mais independente, mas... filho com, sei lá, 35 anos nas costas, que trabalha, tem o seu salário, mas mora ainda perto dos pais e depende, e fica lá porque é confortável, porque a mãe faz a comida, a mãe lava a roupa, a mãe faz isso, a mãe faz aquilo, ele consegue economizar o dinheirinho dele e tal. Então, assim, ele tá achando que ele tá sendo muito esperto, mas na verdade não, ele tá simplesmente adiando cada vez mais o poder que ele tem sobre a própria vida. São pessoas que se você parar para pensar, elas não conseguem realizar muitas coisas. Elas podem até assim, não, eu tenho uma condição financeira legal, eu tenho... ela tem muitas conquistas, ela pode até ter muitas conquistas, mas ela não consegue ter muitas realizações. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Sim. Quando você realiza algo que realmente, assim, é todo o seu ser que está naquilo. É toda a tua energia que está naquilo. É toda a emanação do seu propósito que está naquilo. Então, você realiza. Agora, quando você simplesmente conquista, conquistas podem ser supérfluas, né? Conquistei um carro. Isso não é uma conquista, necessariamente, né? Uma vitória, alguma coisa assim, que uma realização é o que você faz por si mesmo. E que afeta você por você mesmo. Então, comprar um carro não vai afetar muito internamente como você vibra. Né? E que marca, né? Fica marcada no seu... Exatamente. E é o que proporciona você dar saltos, né? No seu desenvolvimento pessoal. Sim, sim. Então, a gente também tem outros exemplos, né? Isso aí porque o carro tem aquela coisa do carro. Por exemplo, eu comprei agora, ele é 0, daqui a pouco ele não é mais, aí você quer comprar de novo. É aquela coisa do ego, né? A manifestação do ego e não do seu ser, né? Isso. Aí uma coisa que, né, acontece direto também, que é a questão dos relacionamentos amorosos, né? Onde há o estabelecimento de regras que ferem o livre-arbítrio do outro, numa tentativa de dominação do parceiro. Então, isso é muito comum a gente ver, né? Então, você não pode sair, você não vai sair se eu não for junto, né? Ou senão, enfim, você não vai conversar com aquela pessoa porque eu tenho ciúmes daquela pessoa, né? Então, novamente, é você tentar pegar você está sendo responsável pelo ato daquela pessoa. Você está querendo tomar o poder daquela pessoa para você. E adultos que tratam seus pais como crianças e se acham no direito de decidir o que é melhor para eles, desrespeitando suas vontades. Obviamente, já falei de casos em que idosos precisam de apoio, mas existem casos em que, por mais que, enfim, meu pai tem uma dor nas costas e ele tem uma dificuldade de andar, talvez, sei lá. Mas a capacidade mental dele está 100%. E aí você fala, então, pai, é o seguinte, quando você está com essa dificuldade de andar, então você vai
eu vou colocar você vai morar aqui em casa, num quartinho. Aí seu pai falou, não, mas eu não quero isso. Não, mas você vai, porque você não está conseguindo andar e tal, não sei o quê. Enfim, por mais que ele tenha essa incapacidade de locomoção, o poder da razão dele, ele mentalmente estando 100% íntegro, ele não quer aquilo, você força ele a isso. Provavelmente você não está respeitando o poder dele, a decisão que ele tomou. E isso acontece muito, né? Enfim. Alguns exemplos, né? Existem milhares de outros. Lucila, tá tudo bem aí? Entrou? Tá me ouvindo? Fala isso com a gente só para ver se tá... Tô te ouvindo. Tá, legal. Que bom. Então, eu vou listar aqui quais são os principais tipos de transferência de responsabilidades. Então, a gente tem aqui a opção de quando eu tento ter poder sobre outras pessoas, tirando-lhes o poder de escolha, naquele caso básico, né? Se você não fizer o que eu quero, eu vou te agredir, eu vou te abandonar. Isso está muito envolvido com criação de filhos, né? Se você não fizer isso, se você não arrumar sua cama agora, eu vou tirar o seu brinquedo, enfim. Ou com realmente as questões de relacionamento, né? Se você quer sair com fulano, né? Eu não gosto de fulano, você quer sair com fulano? Tudo bem, então eu vou terminar com você. Então a gente se baseia muito no medo para impor essas decisões, né? Essas manifestações nossas. Quando quero uma consequência sem ter o poder ou responsabilidade sobre ela. Por exemplo, eu quero que você haja de determinada maneira. Então, aí isso envolve o controle e a manipulação. Então, por exemplo, às vezes você está num relacionamento, você é casada, e você é dependente financeiramente do seu marido, né? E aí você quer que seu marido ganhe mais, porque se o seu marido ganhar mais, você é dependente dele, então você vai ter melhores condições para você. Você vai viajar, você vai poder ter tudo que você quer. E aí, o que você pode fazer? Você pode tentar forçar o seu marido a conseguir uma promoção no trabalho dele. E às vezes ele tá de boa, ele tá bem, ele gosta daquilo que ele faz, e porque ele quer te agradar, ele vai pleitear uma posição que nem é aquilo que ele gostaria de fazer, mas para ter esse aumento que você botou na cabeça dele, que seria bom para ele, mas na verdade seria bom para você. Isso é uma forma de controle e manipulação. Quando quero o poder da escolha, mas não a responsabilidade pela consequência. Então, é literalmente uma coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nesse nosso universo, né, da lei da atração, tal, tudo, a gente observa muito isso. Então, é literalmente aquela história. Eu vou jogar tudo pro alto hoje, porque eu cansei da vida que eu levo, só está do jeito que está devido às minhas escolhas, e eu vou viver o meu sonho de ser cantora, tal, que é o que eu sempre quis ser, e meus pais, meu marido, o universo, que se vive para me sustentar, né? Então, às vezes, a gente fica nessa, não, você tem que seguir os seus sonhos, e de fato, você tem que seguir os seus sonhos. Só que você tem que arcar com as responsabilidades que perseguir esse sonho vai te trazer, né? Então, às vezes, para você seguir uma carreira de médico, por exemplo, você talvez precise estudar e precise, de alguma forma, arrumar um tempo para trabalhar meio período que seja, ou de finais de semana, enfim. De alguma forma, você precisa se responsabilizar pelo caminho que você está tomando, né? E aí a gente acha que o universo vai prover e que, não, mas eu vou fechar os olhos porque eu estou seguindo o meu coração, então, de alguma forma vai cair do céu. E a gente fica esperando que literalmente caia do céu, sem a gente fazer nada por isso. Isso, então, implica em irresponsabilidade. E quando eu quero a consequência sem ter que me responsabilizar por fazer uma escolha. Por exemplo, eu quero ficar rica, mas eu não quero trabalhar, eu não quero fazer nada, nenhuma ação, tomar nenhuma ação. É bom, isso é ótimo. Então, eu vou ficar jogando na loteria até ganhar, porque, se eu ficar lá mentalizando, se eu fazer minhas vibrações e botar no meu painel de visualização um monte de dinheiro, vai cair no meu colo, né? Então, literalmente, é uma fuga, porque quando a gente está nesse caminho, não é que necessariamente, pode ser que caia, né? Pode ser que de fato você ganhe a loteria, pode ser que de fato, sei lá, algum dinheiro caia no seu colo de alguma forma. Mas o que a gente tem que observar quando a gente está nesse processo é que várias opções se abrem na nossa frente, que a gente tem que escolher uma das opções para poder buscar aquilo que a gente procura. Pode ser que, não, então agora eu quero ficar rica,
e agora eu consigo ver 3 possibilidades, eu escolho uma. Pode ser que essa possibilidade não necessariamente vai ser a possibilidade que vai te fazer ficar rica, mas você se movimentou em direção àquilo, né? Então você está assumindo a responsabilidade de conseguir atingir o seu objetivo. E se cair no colo, ótimo, maravilha, né? Então, voltando agora para a questão de ser, continuando, né, falando dessa questão do emaranhamento energético, num relacionamento saudável, seja, né, amoroso, qualquer tipo, né, de amizades, pais, filhos, enfim, a gente tem aqui as nossas energias preservadas, íntegras, né? Então, eu tenho aqui, eu sou responsável pela minha energia e o outro é responsável pela energia dele. E num relacionamento desequilibrado, a gente tem aquilo que eu não sei se dá para ver porque está meio clarinho, mas tem uns pontinhos azuis aqui, que é literalmente os pontinhos que estão faltando nessa pessoa aqui. Eita, né? nós! Porque é literalmente isso, você está pegando, energeticamente você está assumindo a responsabilidade que é dela, você está pegando para você. Então, o que acontece? Qualquer tipo de dependência, ela resulta num afastamento da nossa fonte e na diminuição do fluxo de energia vital em nossos corpos. Por quê? Porque quando eu dependo de outra pessoa, eu literalmente não estou utilizando a energia que me é disponível pelo universo. Eu estou vampirizando outra pessoa, estou sugando de outra pessoa. A energia, todos nós temos plena capacidade de ser 100% abastecidos por essa energia universal que permeia todos nós. Todos nós temos essa capacidade. E se a gente não consegue nos suprir por essa energia, a gente acaba tentando sugar por outras pessoas. Mas a gente só não consegue se abastecer porque a gente não está conectado com a nossa essência, por conta das nossas ações que aconteceram por conta do nosso livre-arbítrio. Então, vocês entendem, né, que tudo volta para a questão da responsabilidade. E aí, nesse caso, eu acho que eu até falo mais pra frente sobre isso. Quando a gente assume a responsabilidade por outros adultos, nós nos sobrecarregamos e deixamos de lado a responsabilidade que temos por nós mesmos. Porque simplesmente a gente não consegue suportar o peso da carga de se responsabilizar por 2 pessoas. Fica muito pesado. Então aqui, além de você carregar a sua, você está carregando dele e de mais 200 outras pessoas que podem estar ao seu redor. Você pode estar cuidando do seu filho, né? Considerando obviamente a questão de serem adultos, né? Você pode estar cuidando do seu filho adulto, do seu amigo, do seu marido, de todo mundo, e você está lá, carregando. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu tô com uma dor nas costas que eu não sei de onde vem. Né? De onde será que vem, né? Caiu do céu, né? Então, outro aspecto importante é que ao assumirmos a responsabilidade por outra pessoa, nós tiramos dela o poder que ela tem de manifestar o que quer e precisa. E nós, mesmo tendo assumido a responsabilidade por ela, não ganhamos junto o direito de manifestar por ela. Então, aqueles buracos aqui, literalmente, assim, ela se sente incapaz, porque está faltando um pedaço dela. Ela não se sente com total capacidade para manifestar aquilo que ela precisa, porque ela não está empoderada de si mesma, porque tem partes dela que estão faltando, porque ela deliberadamente distribuiu para outras pessoas, né? E aí, nesse caso, você aqui que assumiu a responsabilidade pelo outro, você não consegue manifestar, por mais que você tenha assumido uma parte dele, você não consegue manifestar por ele, né? Então, aquela coisa, você pode criar todas as condições para que seu filho passe no vestibular de medicina, né? Você pode preparar todas as comidas dele, você pode lavar todas as roupas dele, você pode fazer com que ele fique focado 24 horas por dia só nos estudos. Mas no final das contas, quem vai lá fazer a prova é ele, não é você. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo bem, ajudando a pessoa de alguma forma, mas a partir do momento que a gente ajuda a pessoa de alguma forma, e o ajudar, existem vários tipos de ajuda, né? Essa ajuda que eu estou falando é uma ajuda no sentido de criar uma dependência. Você faz com que ela se desempodere e tenha dificuldade de manifestar aquilo que ela realmente quer. Então, é meio que o tiro que sai pela culatra. É um tiro no pé. Exatamente. Você acha que está ajudando, mas na verdade você está piorando. No primeiro momento dá a impressão que você está ajudando, mas você está piorando, porque você está desempoderando ela. Eu passei por isso 2 vezes. O que eu percebo também é que muitas mães fazem isso com os seus filhos, né? No sentido de fazer a lição de casa ou de entregar um trabalho bonitinho para a escola.
elas tiram a possibilidade da criança criar e se fortalecer como ser. Então, a criança entrega bonitinho, bem feitinho, mas não foi ela quem fez, né? Não foi ela quem fez. Aí todo mundo, ai, que gracinha, não sei o quê. Mas a criança fica cada vez mais insegura. Eu trabalho muito com criança e eu percebo que toda criança que é incapaz de criar, que tem dificuldade, é porque a mãe sempre fez a lição de casa junto com a criança, não deu a responsabilidade, não passou a responsabilidade para ela, sabe? Exatamente. Isso é claro, e vai se tornar um adulto, se não se trabalhar, vai se tornar um adulto dependente e inseguro também para assumir as suas próprias responsabilidades. Exatamente. Né? Exatamente. Entra tudo isso que a gente falou aqui, né? A pessoa, ela não consegue ter esse desenvolvimento por si só, né? Ela não consegue desenvolver as suas capacidades sozinhas. E aí não adianta, porque cedo ou tarde ela vai ser cobrada por isso e ela vai... Aí ruim, né? Aí o castelo desmorona. Então, finalmente, a pessoa que cede a responsabilidade de sua vida a outra, em algum grau sente esse vazio energético que isso ocasiona dentro dela. E cada vez mais acredita não ter capacidade para lidar com os assuntos que foram transferidos a outra pessoa, criando um ciclo de dependência com essa pessoa. Gente do céu, olha o horário, meu Deus do céu, tô perdida nessa vida. 17 Ai, tá, vamos lá. Passa rápido. Hoje eu não tenho compromisso. Mas acho que a Shirley tem, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu tenho isso aí também, 10:06. Ai, gente, vamos lá, vai, vou tentar agilizar aqui, já vi que uma parte eu vou ter que pular, mas vamos lá. Como identificar, então, essas transferências de responsabilidades, né? O que a gente tem que se perguntar, estou ultrapassando as barreiras do livre-arbítrio de outras pessoas? Ou seja, estou coagindo, manipulando ou tentando forçar outras pessoas a tomarem decisões que eu quero ou que me favoreçam? Estou permitindo que outras pessoas interfiram na minha vida porque eu não quero lidar com algumas situações do meu dia a dia ou porque eu não consigo dizer não? Há alguma responsabilidade minha que estou deliberadamente deixando nas mãos de outras pessoas? Então, enfim, isso é algo que a gente tem que se perguntar aí. Depois eu mando para vocês refletirem melhor sobre isso. E aí a gente entra, né, no papel de vítima. Quando a gente se coloca no papel de vítima, a gente abre mão do nosso poder, porque a gente entrega a responsabilidade da nossa vida para outras pessoas. Então, a vítima, ela não age, ela só reage. Então, ela sempre está num momento de passividade, e não de atividade. Então, a vítima, ela não tem responsabilidade sobre si mesma, logo, ela também não tem poder. Quando a gente faz por outra pessoa algo que ela tem capacidade de fazer sozinha, por mais que ainda precise desenvolver habilidade para isso, estamos inconscientemente colocando-a no papel de vítima. Então, às vezes, a gente faz alguma coisa por outra pessoa porque a gente acha que está ajudando, porque naquele momento ela não consegue fazer sozinha. Mas porque ela ainda não tem a capacidade para isso, ela não tem a habilidade disso. Mas, se a gente deixar ela fazer por si só, ela vai entrar naquele processo de tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, desenvolvi a habilidade, opa, acertei. Que é o processo natural das coisas, como deveria acontecer. Quando a gente permite que as outras pessoas façam algo que temos capacidade e disponibilidade para fazer, a gente está perpetuando os sentimentos de carência, dependência e necessidade, o que enfraquece o nosso poder pessoal. Tá claro isso para vocês? Sim, muito. Tá. Tenho muita experiência disso. Bom, gente, vamos para nossa parte do quebra de paradigmas aqui, para as nossas frasezinhas. E a primeira da semana é: você se considera capaz de tomar todas as decisões financeiras da sua vida sozinha? Sim. Todo mundo ok com isso? Sim. Ok. Independente da gente achar ou não, vamos fazer por questões de inconscientemente isso pode estar em algum grau atrapalhando a nossa vida. Então, eu vou colocar aqui vocês no mudo. Legal, vamos lá. Lateral da mão. Eu quero acreditar
que sou capaz de tomar todas as decisões financeiras da minha vida sozinho. Abaixo do nariz. Eu vou acreditar que sou capaz de tomar todas as decisões financeiras da minha vida sozinho. Queixo. Eu acredito que sou capaz de tomar todas as decisões financeiras da minha vida sozinho. Dedo médio. Eu sempre acreditei ser capaz de tomar todas as decisões financeiras da minha vida sozinho. Lateral dos olhos. Eu sempre acreditarei ser capaz de tomar todas as decisões financeiras da minha vida sozinho. Ok. Vamos para a próxima. Você atribui a outras pessoas, governo, emprego, a sua atual condição financeira? Ela parece aquela primeira da primeira semana, que é se você acredita que eles têm alguma influência na sua prosperidade. Mas aqui a pergunta é um pouco inversa. A sua atual condição financeira hoje, você pensa, mas eu só estou assim porque meu marido entrou naquela furada daquele negócio lá e aí isso acabou interferindo, né? Eu tive que ajudar ele financeiramente por conta disso, enfim, eu só estou nessa porque o plano Collor, bibibi, bababá, né? Enfim. Então, vocês acham que, de alguma forma, a sua atual condição financeira hoje só está do jeito que está porque, de alguma forma, outras pessoas, ou governo, ou situações de emprego, fizeram que você estivesse nessa situação? Colocaram nessa situação? Até eu conhecer o Mente Próspera, eu pensava assim, mas depois que eu entendi que era tudo eu que criava e que não dependia, que é a pergunta até que você fez, né? Se você consegue criar, você consegue, mais difícil manifestar 1000 do que 1 milhão, 1 milhão do que 1000, enfim, ou se alguém interfere. Até aquele momento, até 2015, eu achava que, eu não sabia que eu era responsável pela minha vida, mas agora eu acho que não tem absolutamente nada a ver. Eu sou porque tem gente que fala, eu só tô assim porque o meu chefe me demitiu, tipo, né? Enfim. Então, por exemplo, eu falo sempre assim, eu já ganhei um bom dinheiro. Se eu tivesse uma educação financeira, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu estaria com dinheiro ainda hoje. Eu não teria gasto tudo, né? Porque eu pensava assim, eu vou ter, a ideia é assim, vou ter sempre, nunca vai faltar, nunca vai diminuir, nunca vai, então não guarda, entendeu? Então eu sou totalmente responsável. Que bom que eu sou. Adoro ser. Legal. Então, vamos fazer essa daqui, então. Vou tirar... Deixa eu acender a luz, está ficando escuro aqui. Ok, então vamos lá na lateral da mão. Eu quero me libertar da crença de que outras pessoas são responsáveis pela minha condição financeira. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar da crença de que outras pessoas são responsáveis pela minha condição financeira. Queixo. Eu me libertei da crença de que outras pessoas são responsáveis pela minha condição financeira. Dedo médio. Eu sempre estive além da crença de que outras pessoas são responsáveis pela minha condição financeira. Lateral do olho. Eu sempre estarei além da crença de que outras pessoas são responsáveis pela minha condição financeira. Ok. Bora para a próxima. Você acredita que se enriquecer, você e sua família correrão mais risco de serem assaltados ou sequestrados? Não. Não. A Marluce voltou? Ela escreveu aqui que tinha caído, ela voltou, conseguiu voltar? Voltou. Ah, tá aí. Alguém tem essa crença? Eu não. Tá, deixa eu colocar assim, eu tenho, viu? Sei lá, se no subconsciente a gente... Eu não. Tá, quem falou que tem? Eu, Marluce. Ah, Marluce, tá, legal. Vamos fazer então para esse daqui. Lateral da mão. Eu quero me libertar da crença de que minha família e eu teremos mais chances de sermos assaltados ou sequestrados se eu ficar rica. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar da crença de que minha família e eu teremos mais chances de sermos assaltados ou sequestrados se eu ficar rica.
Queixo. Eu me libertei da crença de que minha família e eu teremos mais chances de sermos assaltados ou sequestrados se eu ficar rica. Dedo médio. Eu sempre estive além da crença de que minha família e eu teremos mais chances de sermos assaltados ou sequestrados se eu ficar rica. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além da crença de que minha família e eu teremos mais chances de sermos assaltados e sequestrados se eu ficar rica. Legal. Para a próxima. Quando você pensa em ter uma renda maior, você costuma definir de onde virá o dinheiro? Por exemplo, né, tá claro? Alguém ia falar alguma coisa? Carmelita? Não, eu não sei de onde, não. Eu tenho essa crença. Eu tenho. Meio que assim, sabe? Eu quero, sei lá, 20 mil reais na minha conta. Aí você fica pensando, né, na sua... Bom, então acho que 20 mil reais, se eu fizer determinada coisa, se eu produzir determinado produto, eu vou conseguir esses 20 mil reais. E aí você já meio que já está definindo que aqueles 20 mil reais vão ter que vir necessariamente daquilo. Eu tenho um pouco dessa crença. Hoje está 50-50. Estou trabalhando isso, mas eu tenho também. Eu volto e meia me pego fazendo contas. Eu observo. Se eu penso que eu preciso de tanto, racionalmente eu fico querendo encontrar de onde vai vir. Entendi. É de um novo emprego, é de uma nova oportunidade, é de um novo negócio. Eu preciso o racional precisa de entender de onde vai vir, porque senão na minha concepção não vem. A gente vai fazer essa liberação aqui, porque isso tem muito a ver com a questão da gente simplesmente entregar e confiar, né? Então, que é aquela coisa de, ok, eu não sei de onde vem, mas vim. Não necessariamente vai vir da loteria, tá, gente? Mas, assim, às vezes vai surgir oportunidades que vocês vão, na frente de vocês, que vocês vão agarrar aquela oportunidade e que vai vir aquela oportunidade. E que talvez se você tivesse focado em outra coisa, você deixaria de olhar aquela oportunidade. E por favor, deixa vir da loteria, meu marido é lotérico. Eu gostaria muito. Não, mas nem que seja trabalhando na loteria. Exatamente. É porque na hora que você fala não vai vir da loteria, eu fecho. Mas eu tô alimentando uma crença em você, né, Ana Maria? Não deixa vir da loteria. Tá, então que venha da loteria. Isso. Então assim, Kátia, no fundo, todo mundo quer definir de onde vem. Vem da loteria, você ganha assim, de algum lugar. O problema disso é que, assim, às vezes você definiu que é de determinada maneira, tipo, do caminho A. E aí o caminho B está aqui batendo na sua porta. Exatamente. Você simplesmente se desconecta do caminho B, porque na sua cabeça você colocou que é no caminho A. Entendeu? E o que você está falando é que a gente tem que quebrar isso e não definir um lugar, simplesmente acreditar, eu quero 300 mil reais na minha conta. É só pedir. Quando você acredita que vem, você abre as possibilidades para assim, você vê todas as possibilidades como iguais em termos de possibilidades de trazer esse dinheiro. E você não fica só definindo uma em específica. O problema disso tudo é você definir que tem que ser daquele jeito. E às vezes tem uma outra berrando no teu ouvido para você olhar para ela e aquela oportunidade você não olha porque você fala, meu, isso vai ser muito mais trabalho se eu seguir por esse caminho. Mas talvez esse é o caminho que vai te trazer esse dinheiro. Tá. Entendeu? Entendi. É nesse sentido. Deixa eu deixar vocês no mundo aqui. Opa, lateral da mão. Eu quero me libertar da necessidade de querer controlar de onde virá o dinheiro que vou receber. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar da necessidade de querer controlar de onde virá o dinheiro que vou receber. Queixo. Eu me libertei da necessidade de querer controlar de onde virá o dinheiro que vou receber. Dedo médio. Eu sempre estive além da necessidade de querer controlar de onde virá o dinheiro que vou receber. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além da necessidade de querer controlar de onde virá o dinheiro que vou receber. Você sente algum desconforto quando pensa em comprar algo bem caro, quando há algo similar que seja mais barato? Sim. Aquela coisa, gente. Essa foi... Sim, também. Aquela coisa, olha, vocês querem uma Ferrari ou vocês querem um
um Fusca. Eu quero uma Ferrari. Aí você fala, eu quero a Ferrari, mas aí fica aquela coisa, aquele pezinho, não sei lá, um troço estranho, né? Tipo, Mas o Fusquinha, sério. como se assim, tipo, é muito, sei lá, né? Não, já trabalhei isso. Pois olha, não sinto não, de jeito nenhum. Tereza quer o cruzeiro para os 200 Olha, países. não sei o que é. Não sei o que é. Eu não sou estradeira, entendeu? Por exemplo, comprar uma coisa que vou comprar caro, que não tem necessidade, que não vai ter utilidade para mim, eu também não sou disso. Agora, se eu fizer uma coisa assim, por exemplo, eu não sinto mais um pingo, uma gota, um cabelo de sapo de pelo. Cabelo de quê? Cabelo de sapo, cabelo de sapo. O que é isso? É a diferença. Cabelo de sapo é assim, não diz assim, olha, foi um cabelo de sapo, assim. Foi 1 milímetro de qualquer coisa que fez a diferença. Eu não sinto. Eu sou merecedora. Não tem problema, não. Eu já sou o contrário da Tereza. É um fato ocorrido no último sábado, bateram no carro do meu marido. E é a terceira vez que ele se envolve em pequenos acidentes, assim, graças a Deus não foi nada demais, mas dessa vez estragou razoavelmente o carro. O cara avançou o sinal vermelho, pegou ele na porta traseira para trás e afundou bastante, estragou bastante a lataria do carro. O cara vai consertar o carro e tudo mais, mas agora ele cismou que ele tem que vender o carro. O carro já não serve mais para ele. E aí ele quer as minhas economias para ele trocar o carro dele. Mas aí eu falo pra ele na questão da responsabilidade. Isso tá me doendo. Não. Aí é sacanagem, meu. Aí é sacanagem. Isso tá me doendo uma quantidade. Eu sei que casamento envolve uma série de coisas e às vezes até isso. Só que eu tô num momento tão difícil financeiramente, as minhas economias é aquela coisa assim, que você tem, porque você fala assim, numa emergência você tem onde recorrer, já que no meu mês a mês não tá vindo, e aí você tem uma coisinha ali que você fala assim, o seu pé de meia, que se eventualmente você precisar, se a sua mãe precisar, né, um caso de necessidade, você tem onde recorrer. Aí ele quer para trocar o carro, para bater de bacana, isso tá me doendo. Então, Não, mas eu não concordo com isso não, viu? Ela falou de bem diferente. De receber totalmente diferente. Aí é uma questão de consciência, botar o pé no chão. E aí tem a situação, aí não. Fazer bonito com o dinheiro dos outros é fácil demais. Aí, evidentemente, tem tudo a ver com essa questão da responsabilidade que a gente está falando hoje, né? Exatamente. Então, enfim, novamente, a gente tem o livre-arbítrio. Eu fiz muita EFT e TFT ontem, quando ele me ligou para me falar isso. Fiz muita, porque meu coração ficou desse tamanhozinho. Minha gente, vamos mandar luz pro marido dela. Por favor. Vamos mandar, diga aí o nome dele, porque aí ele vai frear, vai chegar o denominador comum. O nome dele. Pois vamos. Não sei se vocês viram o cheque de hoje, eu dei pra ele. Eu falei, então vai esse. Vai esse. Pronto, eu não vi, não. Não deixa mais, né? Vai esse pode ir, esse eu deixo. Kátia, isso aí pra mim é muito forte, porque assim, eu não tenho filho, e muita gente joga na minha cara, assim, direto. Eu fico calada, engulo, porque eu faço isso aí direto. É uma das coisas que me mata muito. Gente, vamos quebrar isso daqui, então. Vamos. Zerar. Lateral da mão. Eu quero acreditar que mereço ter exatamente aquilo que eu tenho vontade de ter. Abaixo do nariz. Eu vou acreditar que mereço ter exatamente aquilo que eu tenho vontade de ter. Queixo. Eu acredito que mereço ter exatamente aquilo que tenho vontade de ter. Dedo médio. Eu sempre acreditei que mereço ter exatamente aquilo que eu tenho vontade de ter. Lateral dos olhos. Eu sempre acreditarei que mereço ter exatamente aquilo que eu tenho vontade de ter. Legal. Então, agora a gente vai para a parte do reequilíbrio mesmo. Tá? Acho que era a última essa.
o que eu vou fazer? Eu vou identificar uma sequência aqui, trabalhando no sistema de chakras, com TFT, com foco em restaurar a saúde para quem está com algum problema físico, né? Sistema imunológico, vitalidade, disposição e integração das energias de cura. Então, essa integração envolve um pouco aquilo que a gente tinha falado no começo, né? Do desenho que eu mostrei lá, de estar tudo meio bagunçado, para que assim, se alinhe, né? Para que se integre essas energias de cura que a gente tem trabalhado e a gente se aproprie dessas energias do nosso corpo. Deixa eu ver, são 5h27. Quem tem que sair aqui 5h30? Tem alguém que tem que sair 5h30 em ponto? Aí eu vou ficar, porque isso me interessa muito, eu vou chegar atrasada no outro compromisso. Vamos em frente, tá? Tá. Ai, peço desculpa, Shirley, mas... Só a Lucila que vai sair 10 para 6. A Lucila é 10 para... Não, mas até lá dá tempo. Então beleza. Então vamos arrochar, bora. Beleza. Então, primeiro, né? Deixa eu colocar vocês no mudo aqui para a gente trabalhar os bloqueios em relação a isso. Lateral da mão. Eu quero me libertar de todos os bloqueios e resistências para esse reequilíbrio energético. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar de todos os bloqueios e resistências para esse reequilíbrio energético. Queixo. Eu me libertei de todos os bloqueios e resistências para esse reequilíbrio energético. Dedo médio. Eu sempre estive além de todos os bloqueios e resistências para esse reequilíbrio energético. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além de todos os bloqueios e resistências para esse equilíbrio energético. Legal. Então, agora o que eu vou... Tá. Então, só para vocês entenderem, aqui esse é um trabalho de reequilíbrio energético com o TFT, né? E os chakras no TFT, a gente utiliza um sistema egípcio, que é um sistema que trabalha com 12 chakras, que são esses aqui. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou falando, gente, agora foca a determinado chakra, né? Então, foca no coração. Os que vocês conseguirem colocar a mão, né, que estão no coração, se conseguir colocar a mão sobre o coração, é melhor, tá? Porque ao mesmo tempo que você vai focar nisso, você vai ter que focar naquela questão lá do instauração da saúde, do sistema imunológico, vitalidade, disposição, tudo isso, tá? Então, eu vou identificar uma sequência, vendo qual chakra que está em desequilíbrio aqui, para a gente trabalhar esse reequilíbrio energético nosso. Deixa eu só fazer uns testes aqui antes. Vou pedir então para vocês focarem nesse momento. Pode ficar com o olho aberto, olho fechado, que acharem melhor. Em restaurar o equilíbrio do corpo de vocês, em todos os níveis, energético, físico, emocional, mental. Liberando o cansaço, fortalecendo o sistema imunológico, trazendo vitalidade, energia do corpo de vocês, força da ação do corpo de vocês. Tá. Vou pedir agora para vocês focarem a atenção na região do cóccix, bem na base da coluna. Foca atenção nessa região enquanto permaneçam pensando nessa intenção de manter a vitalidade do corpo. Baixa a lateral da mão. Pode parar. Mindinho. Focando tanto nessa região do cóccix quanto no reequilíbrio energético.
na intenção de reenergizar o seu corpo. Pode parar. Agora eu vou pedir para vocês colocarem a mão 2 palmos abaixo do umbigo, tá? Na região da pelvis. Mantenha a mão nessa região. Baixa na lateral da mão. Procura bater manter a mão lá nessa região e a outra mão bate nessa mão que está apoiada no corpo. Como é que consegue? Sim. Isso. Legal. Agora no ponto gama, nas costas da mão. Pode parar. Ok, agora um palmo abaixo do umbigo. Coloca a mão um palmo abaixo do umbigo. Repete, por favor, Kátia. Um palmo abaixo do umbigo, coloca a mão. Um palmo agora. Isso. Logo abaixo do umbigo, né? Queixo, bate no queixo. Uma mão continua um palmo abaixo do umbigo e outra mão no queixo. Lateral da mão. Indicador. Ok. Agora, acima do umbigo, na região do estômago. Coloca a mão lá. Mantenha uma mão no estômago e a outra batendo abaixo do olho. Ok, pode parar. Agora, acima do estômago, no final do osso aqui da costela, na região do externo. Onde é? Não sei se dá para ver aqui no desenho. O desenho acho que está um pouco mais acima. No final da costela, onde tem essa curvinha, que é o final onde encontra o externo, aquele osso externo. Então, mas na frente, que agora que eu tô te vendo, Carmelita. Coloca a mão na frente. Na frente, tá. Aqui, né? Na frente, um pouco abaixo do seu peito. Tá bem abaixo. Isso, mas mais na região do meio mesmo, assim. Isso, onde a Ana Maria tá, mais ou menos. Exatamente. Legal. Onde as costelas se encontram. Onde as costelas se encontram. Ah, tá. Perfeito. Eu estou te vendo, Kátia. Eu tirei o vídeo aqui, mas eu vou colocar de novo. Tá. Não, tudo bem, só para saber, porque eu estou vendo todo mundo.
Com a mão aí na mesma região, a outra mão vai bater nas costas da mão, no ponto gama. Indicador. Ok, agora no coração, na região do coração. Já estou vendo o pessoal bocejar aí, hein? Nossa, eu estou bocejando faz um tempo. Direto. Já tá funcionando, então. Eu ia falar isso, desde que a gente começou a fazer as rodadas, já começou a bocejar. Então, a mão no coração agora. E eu espirrou, né? Espirrar também faz parte. Nossa. Abaixo do olho. Uma mão no coração e a outra abaixo do olho. Abaixo do nariz. Ok, pode parar. Agora sobre a garganta. Lateral da mão. Abaixo da axila. Abaixo do olho. Ok, agora acima da boca, mão acima da boca. Mindinho. Mindinho da outra mão agora, inverte as mãos. Abaixo da axila. Ok, agora acima dos olhos, sobre os olhos. Lateral da mão.
Abaixo do olho. Ok, agora sobre a testa. Abaixo do olho. Indicador. Agora, acima da cabeça, no topo da cabeça. Lateral da mão. Não sei se vocês lembram, tem um ponto, aquele ponto do fígado, que é bem em cima da costela, da curvinha da costela. Esse ponto aqui. Abaixo do olho. Agora, coloca a mão mais ou menos uns 10 centímetros acima da cabeça. Queixo. Indicador. A mão na cabeça, né? Isso, uns 10 centímetros acima da cabeça. Pode parar. Como que vocês estão se sentindo? Sentindo alguma coisa aí durante esse processo? Alguma movimentação interna aí, alguma coisa? Muito sono. Entre os pontos do coração até o nariz, eu sou alérgica à poeira. E eu tô no mesmo ambiente desde a hora que começou a sessão. Mas simplesmente me tamponou tudo, como se eu estivesse num lugar com muita poeira. Até o cheiro de poeira eu senti. Como se muito cheiro de poeira me sufocando, assim. A minha voz tá diferente, não sei se você tá observando. É verdade, interessante, né? Entupiu tudo aqui. É literalmente, emocionalmente, tá te afetando emocionalmente. Quer dizer, as suas emoções estão te afetando fisicamente, né? Alguém mais sentiu alguma coisa? É normal sentir coisas estranhas, tipo uma pontada no pé, Eu senti no ouvido de novo, no ouvido esquerdo agora, quando eu pus a mão sobre o fígado, do fígado. Ok. Muito sono, meu Deus. Eu senti um esvaziamento que eu cheguei até a sentir fisicamente, na parte aqui, vindo daqui de baixo, aqui do meu pescoço, até aqui mais ou menos perto do umbigo. Sabe aquela coisa como se tivesse saído um peso de dentro de mim? Chega, eu estou sentindo assim leve essa parte. Legal. Essa sequência, ela vai trabalhar muito no nosso corpo físico, tá? Então, e aliás, é o foco de vocês, né? Vocês vão focar, quer dizer, não só esse foco, mas vocês vão focar bastante no corpo físico.
Então, essa semana vocês vão fazer, é uma vez só, a sequência é extensa, né? Porque são vários pontos, são vários chakras aí. Então, ela fica um pouco extensa, mas vocês vão fazer uma vez só, não precisa fazer gama 9, nada disso, tá? Deixa eu... Tá todo mundo aí ainda, tá, né? A Shirley que precisava sair, né? Eu tô aqui. Tá tudo bem, Shirley, com você? Tudo bem, tô com calor, muito calor. Tá, ok. Deixa eu só pedir para vocês uma coisa. Desde a primeira vez eu sempre lembro disso, eu sempre penso nisso e eu acabo esquecendo de falar. Eu queria tirar uma foto de todo mundo junto, o que vocês acham? Acho ótimo. Aproveitar que tá todo mundo aqui, né? Deixa eu desconectar aqui só o meu... Como que eu faço para tirar o... Stop share, ok. Ai, como estamos bonitas! Então, peraí, deixa eu arrumar meu cabelo para ficar bonita. Cadê? Não tô aparecendo, cadê eu? Peraí que eu vou passar perfume. Vai lá, corre passar um perfume, passar um batonzinho. Ó, vamos lá, hein, gente, no 3. 1, 2, 3. Legal. Alguém tem algum problema de eu colocar isso em rede social? Não. Pelo contrário. Legal. Você com certeza, né, Olivia? A Olivia agora desencadeou, ela está cibite. Cibite, como a gente diz aqui, é parecida. Cibite. Legal. Ô, Kátia. Oi. Marca a gente que vai para nossa página. Vou marcar. Verdade. Se vocês não se importarem, eu marco. Acho que eu tenho todo mundo aqui no Face. Não, você não tem, não. Que eu te achei outro dia e acabei perdendo de novo. Tá bom, no Facebook. Eu vi, aí acabou, eu digo, meu Deus, cadê agora? Eu não achei. Bom, gente, na verdade, eu queria fazer mais alguma coisa com vocês, mas obviamente já extrapolou muito tempo. Então, mas isso é do principal, esse reequilíbrio é do principal. E aí, o que a gente vai fazer, né? Eu vou mandar para vocês, então, a tarefinha, né, que são esses pontos, e eu vou passar um outro questionário, mas aí voltado mais para esse tema da responsabilidade, tá? É um questionário que também envolve algumas ações. Então, a gente vai trabalhar aí o fortalecimento aí dessa nossa percepção da responsabilidade e também a mudança da vibracional através da ação, tá? Para quem não fez ainda o da semana passada, que era dos pais, tem até semana que vem para fazer, então, que semana que vem a gente vai tratar isso. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que gostaria de... O que a gente tem que fazer é só essa última atividade, né? Você já fez o dos pais, né, da semana passada? Já fiz. Tudo. Então, Não, que a gente tem que fazer para essa semana agora. Fazer sequências. A sequência é só essa. As 5 frases de reversão, a sequência. Tá. Essa tarefa que é o questionário aí. Tá bom? Ô, Kátia, você perguntou a Carmelita se ela tinha feito o quê? O do pai? O da semana passada, dos pais. Eu acho que você fez, Tereza. Ah, sim. Né? Você acha que você chegou a comentar comigo que fez, né? Sim. Tá? E é isso. Bom, tá todo mundo bem? Todo mundo inteira, viva? Legal. Legal, meninas. Então, gratidão por mais esse encontro nosso aqui. Gratidão aos nossos mestres, aos nossos guias que nos inspiraram, que nos protegeram, que estão sempre ao nosso lado. E que a gente permaneça nesse clima de manifestação de coisas positivas, de abertura de consciência, para que a gente possa cada vez mais ter consciência dos nossos atos e das responsabilidades que nós temos. Amém. Gratidão. Beijo grande para vocês. Chegou no 1000. Da semana que vem. Chegou no 1000. Parabéns, Olivia. Olivia, parabéns. Obrigada. Parabéns, Olivia. Parabéns. Obrigada. Eu falei que esse mês ia chegar, tinha certeza. Chegou antes do final do mês, hein, gente? Tô colapsando bem.
Muito bom, parabéns. Legal, gente. Ó, as vibrações estavam boas. Estavam ótimas, estavam ótimas. Agora vamos pegar essa vibração e mandar para o marido de Ana Maria, não esqueça. Isso. Manda todo mundo para Ana Maria. E para Ana Maria também. Eu mandaria para ela para ela aprender a dizer não, entendeu? Exatamente. Trabalhar e ganhar seu dinheiro. Exatamente. Isso aqui é meu. Exatamente, é. Legal, gente. Tenho vontade de mandar é para ela, não para ele. Eu recebo, Olivia, pode mandar. Legal, gente. Beijo grande para vocês. Até semana que vem. Vocês também. Boa semana. Boas vibrações.